Muito bom dia, estamos ao vivo para mais uma live que acontece toda quarta-feira, todo sábado aqui nesse canal sobre regularização de imóveis. Então muito bom dia para você que me acompanha aqui no Instagram, legal? Bom gente, enquanto o pessoal vai entrando aqui, legal, o pessoal já está entrando, né? Vou dar uns recadinhos iniciais, porque para quem não me conhece ainda, meu nome é Igor Bretz, eu sou arquiteto aí um pouco mais de 15 anos, né? E hoje eu trabalho especificamente com regularização de imóveis, que foi a melhor decisão profissional que eu fiz na minha vida, de nichar, uma coisa que eu tinha tanto receio, né? Eu sei que muitas pessoas têm esse receio de nichar, mas eu garanto para vocês que foi uma das melhores decisões que eu já fiz na minha vida profissional e, consequentemente, isso se arrasta para outras áreas da nossa vida também, né? O tal do equilíbrio de papéis. Então, eu montei um treinamento, né, sobre regularização de imóveis a início, e aí agora a gente está incorporando algumas coisas a mais, onde a gente vai abrir um treinamento. Em breve a gente vai ter novidades aí, acredito que em abril a gente já está lançando uma nova turma, onde a gente fala dos mais de 10K com regularização de imóveis. Por quê? Não é somente você saber regularizar, mas o que você vai fazer com esse conhecimento, né? Você saber regularizar, ok, isso daí é imprescindível para você trabalhar na hora, você ter o conhecimento técnico, só que somente este conhecimento ele não se sustenta no seu negócio. Então, a gente está trazendo aqui também um pouco mais de conteúdo sobre parte de gestão, outras coisas que compõem ali uma base forte, um alicerce de um negócio sustentável, forte, para que você tenha então um valor ali legal para pelo menos você trabalhar, para que o seu negócio seja viável, que você tenha consciência do seu negócio e enfim. Legal, gente? Então essa live vai ficar gravada e hoje a gente vai falar sobre tipos de clientes de regularização, tá? O que acontece? Só para a gente fazer aqui uma abertura quando a gente fala em tipos de clientes, tá? A gente tem para qualquer negócio, não somente num cliente de regularização de imóveis, mas se você é arquiteto que mexe com projetos, se você mexe com qualquer outra coisa, você tem uma lojinha, qualquer coisa, tá? Existem os 3 tipos de clientes, na verdade, que são para qualquer nicho, qualquer área de atuação. E aí depois a gente vai entrar especificamente para essa área de regularização de imóveis. Legal? Bom, vamos lá. O que normalmente o cliente compra, tá? Um cliente, ele compra por 3 tipos de situação. Ou ele compra por desejo, ou ele compra por uma necessidade, ou então o cliente ele compra por medo, tá? Primeira coisa que a gente tem que entender é isso: desejo, necessidade ou medo. Necessidade, o que seria necessidade? Você vende vestido de festa, a pessoa vai no casamento, ela precisa de um vestido para ir no casamento. Ah, Igor, mas e na regularização? O que a gente poderia falar disso? O cliente ele precisa regularizar a casa dele para vender através do financiamento, tá? Então existe esse cliente que ele quer te contratar, ele quer comprar os seus serviços por um desejo, né? Por uma necessidade. Desejo. O que eu até falo muito assim, eu adoro moto, tenho uma moto boa. Preciso ter uma moto daquela? Não preciso. Eu preciso ter uma moto, tudo bem, gosto de moto, mas preciso ter uma moto daquela que, gente, é um valor alto? Assim, não preciso. O que me fez comprar? Desejo puro, tá? Não preciso daquilo, mas é o que me faz bem, o que eu tenho desejo. Dentro da nossa área de regularização, a gente pode falar, por exemplo, e isso daí acontece demais, o cliente que ele quer deixar tudo em ordem, porque ele tem um desejo de deixar tudo em ordem para os filhos, né? Porque ele quer, o cara ele é correto, ele tem o desejo de ficar despreocupado com qualquer questão ali relacionado à casa dele. É o cliente que fala assim: ah, Igor, poxa, né, a gente vai fazer, se eu não fizer agora, depois vai se enrolar um pouco, cada vez mais. E aí a gente já entra na parte de como que a gente entra para atender esse tipo de clientes, né, que compram por você por desejo. Um outro tipo de cliente, que esse cliente poucas pessoas exploram, mas desde que você atenda eles com integridade, você
não é vender dificuldade para... Não é mostrar dificuldade para vender facilidade, tá? Mas é você ser íntegro. Muitas vezes você curar uma dor que o cliente nem sabe que ele possa ter lá na frente. Então, o que a gente pode falar a um cliente que compra por medo, tá? Dentro da nossa área, aí eu acho que já fica bem evidente isso. Um cliente que ele tem um receio de começar a pagar um IPTU a mais em forma de multa, por ter um imóvel irregular, por ter um imóvel que aí mistura, ele é muito vinculado a esse desejo, a necessidade, na verdade, com medo, né? A pessoa ela tem um desejo, uma necessidade de vender um imóvel. E aí você pode muito bem, e agindo integramente, né, falar para a pessoa, olha, você não pode sair picando, vendendo de qualquer jeito, porque você está sujeito, isso daí é crime, tal. E aí você consegue, de fato, mostrar para o cliente, né, plantar aquele medo, e aí o cliente do medo, ele é um cliente muito bom, porque ele fecha com você mesmo, tá? A partir do momento que você mostra para o cliente que você é o profissional certo, que vai atender essa necessidade, que você sabe curar essa dor que ele vai sentir, que ele está sentindo, ou que ele pode vir a sentir, então é um cliente que ele está muito propenso ali a fechar contigo, tá? O cliente notificado pela prefeitura, mistura um pouco de medo, mistura necessidade, tá? Então, assim, mas o importante é a gente ter essa consciência, que tendo essa consciência, você vai conseguir explorar um pouco melhor em qual tipo de necessidade, desejo ou dor o cliente ele se encaixa para você poder, então, oferecer os seus serviços, tá? E aí tem os jeitos para você trabalhar em cada um desses, como que você vai agir com cada um destes clientes. Outra coisa para a gente falar em relação a clientes, que também pode ser em qualquer esfera, tá? A gente que trabalha com regularização de imóveis, especificamente. A gente tem o cliente que ele precisa regularizar, né, que ele foi notificado pela prefeitura, que ele vai vender o imóvel, e ele sabe que o Igor, aqui o Edson, a Gabriela, trabalha com regularização de imóveis. Então, vai procurar esse profissional para fazer esse serviço. É um tipo de cliente que ele vai te procurar. O profissional ele está de braços cruzados esperando o cliente vir, tá? Então, o cliente ele sabe que a Gabriela regulariza, ele vai lá no escritório da Gabriela e vai contratar a Gabriela para fazer aquele serviço. Legal? Então é isso. Mas dentro de uma pirâmide, tá, gente? A gente pode falar que existe uma pirâmide onde esse tipo de cliente ele está no topo da pirâmide, né? A parte menor do mercado que tem é esse cliente, né? A gente está falando aqui 3 tipos também de clientes, né? Então ele está aqui, ó. Aqui no topo existe um tipo de cliente desse, legal? Um tipo de cliente que ele sabe que você faz e ele precisa. Agora, para cada um cliente que quer fazer e ele sabe que você faz e que ele vai vender para você esse serviço, aí existem outro tipo de cliente, que é o cliente que ele até precisa, ele tem uma consciência que ele precisa regularizar o imóvel, porém ele protela. Ele vai empurrando com a barriga, fala, mas agora não é uma necessidade, para que eu vou gastar com isso? Deixa lá para frente. E aí ele tem a consciência que precisa regularizar, porém ele simplesmente protela, deixa para depois, tá? Para cada um daquele primeiro tipo de cliente que eu comentei, que é o cliente que sabe que precisa, sabe que você faz e te contrata, existem pelo menos 20 outros clientes ali no meio da pirâmide, tá? Aqui, que é o cliente que ele, então, sabe que ele precisa, mas ele protela aqui de comprar. Normalmente as pessoas fazem qualquer ação de marketing, qualquer ação ali de pré-vendas para esse público. Então a pessoa fala assim, vendo regularização de imóveis, né? Regularizo sua casa, tiro a BITS, faço CND, trabalho com registro, retificação diária e tudo mais que engloba a regularização de imóveis, tá? Mas é um cliente que ele já tem essa consciência que ele precisa. Agora, existe uma terceira categoria de clientes, e aí sim, porque
eu falei que para cada um do tipo de cliente lá que está no topo da pirâmide, existem 20 outros que estão ali no meio, né, que é o cliente que sabe, mas ele protela. Existe pelo menos 1000 clientes, tá, gente? Isso daqui existe muito material até que fala desses números, não sou eu que estou tirando da cabeça, tá? Existe pelo menos 1000 clientes que estão aqui no topo da pirâmide que eles nem sequer sabem que precisam regularizar o imóvel deles. Eles não têm essa consciência, tá? Quando eu trago aqui, sendo 100% íntegro para vocês, não tem nem por que ser diferente disso. Quando eu falo de regularização de imóveis e que dá para a gente viver bem da regularização, é até para despertar o pessoal que nem sabe. O pessoal até gosta de fazer projeto, mas nem conhece que existe a regularização e que existe uma baita de uma oportunidade para trabalhar com regularização. Da mesma forma, eu tenho um escritório, eu também trabalho com esse tipo de cliente, que eu vou despertar o interesse no cliente de falar assim, olha, você sabia que você pode estar pagando o IPTU majorado em forma de multa? O cliente muitas vezes ele nem tem essa noção, mas quando você faz um artigo, você faz uma postagem e você leva esse tipo de informação para o cliente, ele vai despertar, porque pode ser algo que é íntegro, tá? E pode ser algo que cria atração, porque ninguém está querendo jogar dinheiro fora, ninguém está querendo rasgar dinheiro. A pessoa vê uma matéria, né, que eu acredito que chame atenção. Como que eu sei? Porque eu já fiz isso e me trouxe resultados, né? Mas você desperta a atenção do cliente com medo, falando que o cliente pode estar pagando a mais, e quando você traz isso, quem que está despertando essa noção no cliente? Você, profissional. Quem que o cliente vai chamar para tratar do assunto? Justamente quem ele tem ali como referência, que entende do assunto, que é você. Então, a gente isso daí foi somente um tipo de estratégia ali que eu estou falando, né? O tipo de cliente para você utilizar, do medo, tá? Mas você também pode despertar nesse cliente que ele nem sabe que ele precisa. Você desperta um interesse, você desperta, né, uma necessidade, desperta um desejo no cliente em deixar aquele imóvel em ordem. Legal, gente? Tá? Mas, Igor, isso daí se aplica para qualquer negócio. Sim, se aplica para qualquer negócio. Mas eu estou trazendo alguns exemplos aqui de regularização. Tá? Deixa eu falar mais ou menos isso, só que de uma outra forma. Existe o tipo de cliente também, tá? O que é o mais perceptível, pelo menos, né? Quando a gente fala desejo, necessidade, medo, cliente que conhece o produto e sabe que você faz de contrato, o cliente sabe que precisa, mas ele protela, o cliente que nem sabe que você vai correr atrás, e esse público sim vale a pena você divulgar para atingir esse público, porque cliente não vai faltar para você, tá? Graças a Deus eu falo que hoje eu ainda poderia até investir em marketing, mas graças a Deus não falta cliente, porque a gente já tem uma boa, um bom conhecimento, um bom reconhecimento aqui, pelo menos na região, nesse assunto de regularização de imóveis, e um pouco de material que a gente já faz sobre alguns assuntos específicos de regularização. Esse material já chega muito longe, a gente, graças a Deus, está trabalhando no Brasil inteiro com regularização de imóveis. Legal, gente? Então vamos lá, como que eu posso falar isso de uma outra forma? Também, existe o cliente que ele chega no escritório e é o cliente que às vezes ele já chega todo informado, né? Ele já chega todo cheio de razão, ele já é conhecedor do assunto e tal. É um cliente que de fato ele pode ser um conhecedor do assunto. Por exemplo, o contato seu é um advogado que ele entende do assunto, sabe como se faz a regularização, mas ele não tem a competência técnica de fazer algum ato desse processo de regularização. Por exemplo, prefeitura, tá? O advogado ele não pode fazer um projeto, tá? Ele vai ter que ter um parceiro, da mesma forma que o arquiteto, ou se você é engenheiro, você não pode fazer um processo de uso capião. Você também vai precisar de um advogado, tá? Existem as competências dentro de cada profissão. O importante é que a gente saiba identificar para que a gente possa ou atender ou então repassar para algum profissional parceiro.
Mas esse tipo de cliente que ele entende, que ele domina, que ele já tem a consciência do assunto, normalmente é um cliente ali que vale a pena você demonstrar conhecimento, porque pelo menos você está gerando ali uma certa autoridade com este outro profissional naquele tema, né? Você está mostrando ali que você tem aquele tipo de conhecimento para tratar daquele assunto, até para que esse advogado ele tenha uma confiança suficiente para te indicar para o cliente dele, tá? Então, é isso. Agora, tem um cliente que ele chega lá no escritório, ou ele me liga, e ele fala assim, normalmente a gente identifica já essas questões no primeiro contato, né? O cliente que liga e ele fala para você tudo trocado, ele fala, trocado assim, coitado, ele não tem conhecimento na área, ele é leigo, né? E aí ontem mesmo eu atendi um desse. Não, Igor, que eu preciso ter a minha escritura com a construção, com não sei o que, eu preciso fazer minha escritura porque eu tenho contrato. E aí a gente já foi amarrando a situação e falando para ele, olha, você não tem que querer a escritura, o que você tem que querer fazer é uma matrícula, tá? A matrícula que vai te garantir propriedade. E aí ele falando assim, não, Igor, porque essa área eu tinha uma área grande, era uma área de sítio, eu fui dividindo essa área, eu fui picando, fazendo através de contrato, e aí o negócio assim, ele falando, né, coitado, não expondo ninguém, isso daí é uma situação bem comum, mas é uma pessoa que ela não tem a consciência, tá? Às vezes ela vai falando e aí sim você vai entrando em cada um daqueles assuntos que você vai identificando do seu cliente e vai tratando pontualmente aqueles pontos, tá? Esse cliente ele até comentou que estava vendo esse processo com outra pessoa e tal, e ele terminou a conversa e falou assim, Igor, eu estou alugando um carro aqui em São Paulo para ir aí em São Roque, que eu quero conversar contigo pessoalmente, tal, para você tocar esse meu negócio. E ótimo, mas como que a gente fez isso? Demonstrando justamente um conhecimento que a gente tem no tema, disciplinando o cliente, mostrando conhecimento, não é soberba, não é que você está crescendo, ou que você está explicando tudo, mas pelo menos você está gerando uma autoridade ali junto ao seu cliente. A gente tem que tomar muito cuidado com isso. Por quê? Tem cliente que às vezes é muito dinâmico também, tá? O cliente que é muito dinâmico, às vezes ele não quer saber se você vai ter que fazer planta, você vai ter que... O que ele quer, assim, o meu cunhado fala uma expressão muito boa, não importa se o pato é macho, ele quer ovo, né? Então, não importa se o galo é macho, quer ovo, ele quer somente o resultado. O que você vai fazer, pouco importa. E é muito importante que você, no primeiro contato, você já consiga ter esse feeling, essa percepção de como que o cliente ele é, qual que é o perfil do cliente, para que você saiba como agir com esse tipo de cliente, tá? Quando o cliente liga, eu tenho é meio que até natural assim mas eu consegui scriptar todo esse procedimento que eu faço com o cliente, aí tá detalhado todo esse procedimento dentro do nosso treinamento, tá? De como que a gente faz o primeiro contato com o cliente, né? Como que é o primeiro contato com o cliente? Então, vamos lá. Por mais que você faça uma divulgação, você faz, seja a divulgação que for. Internet é uma baita de uma ferramenta para você captar cliente. Artigo em jornal, eu acredito muito. Eu acho que hoje para mim é o que mais está convertendo. Você escreve um artigo no jornal, eu escrevo para um jornal local aqui da cidade e através assim desse jornal online, cliente de fora, de Minas, cliente do Rio Grande do Sul, me achou através desse artigo que eu fiz. Então, são estratégias de marketing que a gente também está trazendo para o nosso treinamento agora, mas por mais qualquer ação que você faça, você está na fila do pão e você está falando do seu trabalho, deixa um cartão, seja qual estratégia você estiver usando. Normalmente, você vai apresentar, você vai falar, você vai curar uma dor, você vai entrar no tema para explicar ali para uma pessoa determinada situação. E aí, você vai, então, o cliente normalmente fala, Igor, eu tenho um caso assim, assim, assado. Como que a gente normalmente age com esse cliente? Né? Então, eu falo ali, escuta o cliente tem uma necessidade de ser ouvido. Né? E aí, você, então, vai escutar o cliente, vai entender, quando você escuta o cliente, você consegue
já ter esse feeling de perceber qual que é o tipo de cliente. É o cliente prático, é o cliente que ele precisa um pouco mais de atenção, é um cliente que ele está comprando por um desejo, por uma necessidade ou por um medo, tá? Ele vai te passar qual que é a situação e aí você vai fundo, explora em cada um desses sentidos. Mas primeiro ouve, tá? Outra coisa, o cliente, gente, ele tem, né, qualquer pessoa, ela tende a comprar de alguém por quem ela sente mais empatia. Então, como que você atinge a empatia? Não é que você tem que concordar, dizer amém para tudo que o cliente fala. De forma alguma, tá? Inclusive, eu comento aqui que muitas vezes o cliente não sabe o que ele quer. O cliente não sabe o que ele precisa, tá? Você não pode acreditar cegamente no seu cliente. Você tem que saber ouvir o cliente, saber interpretar e aí você entregar o que o cliente precisa. É mais ou menos o seguinte, você vende o que o cliente quer, entrega o que ele precisa, tá? Para que você então consiga chegar no resultado satisfatório do que ele precisa, do que ele quer e que ele vai conseguir atingir aquilo que ele veio te procurar, tá legal? Mas quando o cliente ele vai expor para você todas essas questões, gente, normalmente eu concordo, mesmo que você concorde meio que discordando. Como assim, Igor? Olha, Elaine, eu entendo você normalmente, o pessoal confunde mesmo, tá? Mas deixa eu te explicar aqui, não, eu sei como que é, eu te entendo, eu sei que você está precisando regularizar, de fato a prefeitura faz assim, assado, tá? Mas, na verdade, deixa eu te explicar como funciona, que as pessoas confundem, esse caso é de tal forma, tá? E aí você vai conseguindo, então, até fazer um gancho entre você ouvir o cliente e aí você começar a explicar, você já vai curando algumas dores ali do seu cliente, aos poucos, né? E com isso também você vai gerando autoridade. Gente, vamos lá. Sempre, todo esse material que eu estou falando aqui, sempre é todo amarrado. Você saber por que o cliente compra, qual que é o tipo de cliente, tá? E esses procedimentos de como você deve agir no primeiro contato com o cliente para que você tenha, então, mais eficiência, mais eficácia no seu resultado, tá? Vocês sabem a diferença de eficiência e eficácia? Vamos contar a historinha aqui então para vocês, tá? Eu acho que esse exemplo é ótimo. Tinham 3 caras que trabalhavam na roça. O cara saía primeiro, abria um buraquinho, vinha o segundo, jogava a sementinha no buraquinho e vinha o terceiro tampando o buraco. E aí teve um dia que o cara do meio faltou, o segundo faltou. E aí o pessoal acordou, foi trabalhar, veio o primeiro abrindo um buraquinho e veio o próximo então tampando o buraquinho sem a semente, porque o cara da semente faltou. E aí, né, chegou uma outra pessoa e falou assim, viu, não entendi, você veio abrindo um buraquinho e outro fechando um buraquinho, pra que isso? Ah, não, o cara da semente faltou. Não importa, eu sou contratado para abrir buraquinho, ele é contratado para fechar o buraquinho. Ou seja, os caras eles são muito eficientes naquilo que eles estão fazendo, porém não gera eficácia nenhuma, tá? Então como que você pode trabalhar com mais eficácia, você pode conseguir captar esse cliente de uma forma melhor para você então conseguir viver melhor, você vai conseguir vender um serviço, tá, gente? Cada vez mais vocês vão vendo que eu estou trazendo aqui um conteúdo dessas questões de gestão, né, de mindset, às vezes, porque é aquilo que a gente fala, somente o conhecimento técnico, você saber regularizar, saber fazer um procedimento de desdobro, fazer uma CNO, um CERO, né, você emitir a CMD para o cliente, você fazer uma verbação, fazer um registro, seja o que for, uma retificação, que é uma verbação, né, tudo bem, você tem esse conhecimento. Só que aí, só ter o conhecimento dentro de você vai te fazer viver de regularização? Não vai. É importante você conhecer o tipo de cliente, você saber, gente, essas coisas que eu estou falando, né, eu fiz vários treinamentos e tal, eu trago, né, eu compilei tudo dentro do material que eu acho necessário para que a gente tenha um bom resultado da nossa profissão com regularização de imóveis, tá?
eu, quando comecei a aplicar essas questões, essas técnicas, começar a tentar interpretar melhor o cliente, gente, sem sacanagem, a minha margem de conversão foi lá para cima, tá? Assim, hoje eu falo para vocês, eu já vendi serviço para garçom, que eu vou em restaurante, o garçom vem servir, eu vendo meu serviço pro cara, para carteiro que vem me entregar aqui, né, as coisas, entregador do Mercado Livre vem aqui em casa, a gente vai, fala ali, puxa um gancho, né, deixa ali um cartão com o cara e tal, porque a gente tem que correr atrás antes eu morria de vergonha, né, de divulgar, falar que fazia e tal. Gente, de forma alguma, hoje eu falo de peito cheio, porque a gente, graças a Deus, trabalha muito bem com essa parte, e é daí que realmente surgem os nossos clientes, tá? Mas o fato é que melhorou demais mesmo minha margem de conversão. Antes eu sequer tinha a consciência. O cliente vinha, eu atendia, via ali o que o cliente queria, passava um orçamento para o cliente. Ah, o cliente fechou ou não fechou? Ah, fechou, legal, vamos fazer. Não fechou? Por que não fechou? Né? Hoje eu falo para vocês de uma situação que o cliente me liga. Pô, o cliente me ligou ontem. Na verdade, ele me ligou, Igor, olha, eu tô precisando. Seu pai fez um serviço para mim há muito tempo, procurei aqui no Google, achei seu contato, e aí eu queria saber o contato do topógrafo, porque eu tô precisando numa situação assim, assado e tal. E aí, gente, eu fui conversando com ele, eu já fui, né, que ele foi me falando que ele vendeu o lote picado e tal, e aí eu fui explicando para ele que não, né, o que ele precisaria ter para regularizar essa situação, plantando medo, falando assim, olha, na verdade tem lá a lei 6766, que ela fala que você não pode fazer isso, é crime. E aí o cara, opa, como assim crime? Pera aí, eu estou cometendo um crime sem saber? Eu falo muito com os clientes assim, ó, se eu chegar aqui no banco, vou lá no Banco do Brasil, eu grito, é um assalto, a polícia vem e me prende. E aí, adianta eu chegar para a polícia e falar assim, polícia, eu não sabia que era crime assaltar o banco. Adianta? Não. De forma alguma, o álibi não o desconhecimento não é álibi para ninguém. Então, você cometeu um crime desse assunto imobiliário, Código Civil, o que for, tá? Ali que está incorporando essa parte do direito, agora não sou advogado, mas do direito imobiliário, o desconhecimento não é álibi para ninguém, tá bom, gente? E aí, você vai, então, incluindo essas ferramentas, essas técnicas, para que você possa converter melhor, né, esses clientes. Converter melhor cliente, gente, vocês vão ver que converter melhor o cliente, vocês vão saber que, poxa, se você trabalha, eu sou autônomo, né? A gente é autônomo. Se você trabalha, você tem resultado no final do mês, você vai ter grana no final do mês. Se você não trabalha, você não tem, tá? É lógico. E aí vai chegar num ponto que vocês têm que ter muita consciência do seguinte, tá? E aí eu estou já emendando aqui outros assuntos, mas é relacionado a esse tipo de cliente, marketing e tudo mais. É tudo vinculado, não tem como a gente, né, separar, picar aqui e passar o material vago para vocês. De forma alguma é isso que eu quero fazer. Quero sempre, né, fazendo download aqui na minha cabeça, não estou com nada scriptado, mas coisa que a gente realmente vê resultado, né? A gente pegar e oferecer um serviço para o cliente, saber converter melhor essa venda, a gente vai gerar um resultado financeiro melhor no final do mês. E aí você vai ver que quando você começa a vender melhor, você, gente, que é prestador de serviços, você tem uma capacidade produtiva daquele seu trabalho. Vai chegar uma hora que você vai lotar a sua agenda. E aí você vai falar que o que você quer não é mais trabalhar com a agenda lotada. E aí você vai começar a trabalhar com coisas que são mais eficientes. E aí a regularização de imóveis é linda nessa parte. Por quê? É um trabalho muito rápido, prático, técnico. É bem remunerado, tá, gente? É muito bem remunerado, inclusive. Então você vai... Poxa, Igor, bem remunerado? Dá um exemplo. Esse cliente que me ligou à toa, tá? Ele me ligou à toa, assim, falando, para pegar um contato de um topógrafo. A gente vai conversando e tal, você vende a necessidade. Poxa, eu fiz para ele um orçamento, ele está interessado em vir conversar comigo, é um orçamento de 20 mil reais. Eu não sei para vocês
o que é um 20 mil reais, mas, poxa, eu acredito que é um bom honorário, é um bom serviço. E aí, se você trabalha com um projeto de construção, tudo bem, você pode vender um projeto de construção por 20 mil, só que quanto que esses 20 mil ele vai te demandar? Aí eu te garanto, um trabalho de regularização você vai fazer em muito menos da metade do tempo, tá? E sabendo também toda essa parte que a gente fala do nosso treinamento sobre como montar o seu escritório, como fazer coisas que precisam ser feitas por você, vai interferir diretamente no seu resultado, tá, gente? Conhecer o tipo de cliente, saber como vender, tá? A gente já estendi um pouco aí, já fugiu um pouquinho do tema, mas a gente ter essa consciência, a gente poder saber o produto que a gente trabalha, gente, aí você sabe vender para o cliente que você quer, que vai te consumir menos. E aí, gente, vocês vão ver que esses 10k que eu falo, eu não coloquei 10k, coloquei mais de 10k, porque eu coloquei ainda como uma meta que, infelizmente, muitos profissionais da área não chegam nesse número, às vezes não chegam nem perto desse número, tá? E é muito possível, é muito plausível de você fazer, tá? Existem outros níveis que você pode chegar, Igor, fazendo assim? Sim, com certeza, tá? Você pode faturar muito mais, inclusive. Tô te falando aqui de um serviço que era 20k. Eu tô falando da Karina, que foi a primeira aluna minha, lá do primeiro treinamento que a gente fez, que ela tinha um salário e ela recebeu ali no primeiro serviço dela, era mais de... Nossa, era mais de... Eu não lembro, mais de 6 meses do que ela ganhava por mês. E aí, tanto que ela pediu a conta do trabalho porque foi trabalhar com regularização. Então, assim, gente, tem live dela aqui no Instagram, tá? Tem live comigo, contando um pouco sobre isso. Não sou eu que estou falando, né? Mas, gente, é um produto que eu acredito demais mesmo, esse assunto de regularização. Saber vender, saber identificar o cliente, saber como fazer, vai te gerar resultados muito, muito atrativos. Mas quanto? Vai depender do teu trabalho. Hoje eu te falo o seguinte, eu trabalho no meu escritório, tá? Na verdade eu estou descendo para o escritório mais dias porque eu estou fazendo outros serviços de lá do escritório, mas eu fico voltado pro escritório. A Fabiana que trabalha comigo, ela senta comigo para resolver algum assunto para tratar terça-feira e sexta-feira, tá? Terça e sexta eu estou full time, dia todo no escritório, para tratar as coisas do escritório. Mas eu trabalhando somente com 2 dias, aplicando todas essas ferramentas que eu estou trazendo para vocês, eu falo que eu tenho resultado melhor do que o que eu tinha antes, quando eu fazia de tudo. Então, assim, gente, isso que eu estou querendo mostrar para vocês. Se alguém tivesse me alertado lá atrás, quando eu me formei há 15 anos, com certeza hoje estaria em outro patamar. Trago informação para vocês, mas de todo o coração do mundo, porque, gente, de forma alguma a gente está lidando com concorrência aqui, né? Nós somos parceiros, mais de 50% dos imóveis do Brasil são irregulares. Agora, vamos lá, mais de 50% dos imóveis do Brasil são irregulares. Vamos voltar aqui para o nosso tema. O cliente, ele sabe? O cliente, ele sabe que o imóvel dele está irregular, precisa ser regularizado? Mas por que ele vai querer regularizar? Então, assim, gente, tem muito campo de trabalho para a gente trabalhar. Tem espaço para todo mundo, tá? E, assim, eu faço de coração aberto porque foi um negócio que mudou muito minha vida, esse assunto de regularização de imóveis, e por que não levar isso adiante? Legal, gente? Então tá, a gente falou um pouquinho aqui sobre o tipo de cliente, por que o cliente compra, os tipos de cliente, perfil de cliente também, tá? E aí a gente entrou aqui um pouquinho mais em alguns outros temas. Tava dando uma enroladinha aqui, mas vocês estão quietinhos. Aqui não veio pergunta por hora. E é isso, gente. Válido por hoje. O que vocês acharam? Tem alguma dúvida, alguma questão? Tá? Eu vou abrir outra live aqui em seguida para a gente bater um papo. Porém, é isso que eu queria trazer para vocês sobre os tipos de clientes. Informação muito importante. Dentro do nosso treinamento a gente explora muito mais de como lidar com cada um desses tipos de clientes. Vale a pena você conhecer, porque uma coisa eu te falo, da mesma forma que eu senti um verdadeiro aumento da minha margem de conversão. O que é margem de conversão, Igor? Quantos clientes chegam no seu escritório
e quantos vão embora sem fechar com você, ou quantos clientes chegam no seu escritório e fecham um contrato contigo, tá? Cliente chega, não tenho, vou lá, faço meu arroz com feijão e deixo o cliente embora e tal. Não, pera lá, como que você vende melhor para esse cliente? Saber identificar o tipo de cliente é imprescindível para que você aumente a sua margem de conversão. Funciona. Eu falo para vocês, eu não sou o cara mais disciplinado do mundo, tá? Eu não sou o cara mais organizadinho do mundo, tá? Mas, gente, regularização, a gente tem que ter ali um mínimo de organização, mínimo de uma linha de raciocínio para você seguir, tá? A parte técnica, a gente tem conhecimento, tem esse conhecimento de gestão, de venda, de como montar escritório, sobre marketing, não tem como dar errado. A verdade é essa, você aplicando, você vai chegar no resultado final. Claro que eu faço meus 50%, né? Eu dou meus 200% dos meus 50%, tá? Que é a minha responsabilidade, levar o conhecimento que é importante para vocês terem um resultado bacana. Agora, vocês têm que fazer, no mínimo, né, o 100% dos seus 50% para você ter bons resultados, tá? Coloquei 10k, mas com certeza vocês vão ver aí que minha meta é ver depoimentos com muito mais do que esses valores aqui para vocês. Bacana, gente? Então, obrigado pela companhia na live de hoje. Fiquem com Deus e live toda quarta e sábado aqui no Instagram. Valeu? Tchau, tchau, pessoal.